Agora vamos de mais uma história bíblica aí para todos vocês. Essa história fala de um testemunho de um pastor muito renomado, pastor que acostumado a pregar em grandes ministérios, em grandes congressos, né? Só em convenções. Ele era convidado só nas grandes pregações. E ele já tinha um convite de pregar na divisa do Uruguai e na cidade de Ponta Grossa, lá na fronteira, né? E uma semana antes, ele levantou de madrugada para orar, juntamente com a sua esposa, né? Quando ele sentou na mesa, ele disse assim, bateu na mesa e falou: ó Deus, se eu sentar nessa mesa para alimentar, você vai ter que alimentar comigo. Aí abriu a porta da garagem, entrou na garagem e bateu no capô do carro. Ó Deus, quando eu montar nesse carro para viajar, o senhor vai ter que viajar comigo, né? Intimou Deus. Aí levantou, arrumou suas coisas de precisão, suas malas de roupa, e pegou a mulher e pegou a estrada rumo à divisa do Uruguai. Ele ia pregar lá nesse congresso, né, na divisa do Uruguai, depois em Ponta Grossa. Ele andou aí uns 2 dias, chegou lá, pregou lá no Uruguai, depois pegou para a cidade de Ponta Grossa, né? Aí na hora que ele estava no asfalto, ele deparou com um senhorzinho, estava andando de a pé na beira da rodovia, juntamente com a sua filha, uma menininha, sabe? O senhorzinho assim, ele estava vestido de terno, um terninho assim, esporte, simplinho, daqueles antigos, sabe? E na hora que ele passou pelo aquele senhor, mas aquela menina no asfalto, a mulher dele falou assim: amor, eu senti de Deus, vamos levar os dois, vamos dar carona para os dois? Aí ele diminuiu a velocidade, brecou o carro, deu ré no carro e parou em frente os dois. Falou: vocês querem carona? Falou: nós quer. Aí eles montou no carro. Aí quando andou uns 15 quilômetros mais ou menos, deparou passando em frente uma lanchonete. Era lanchonete, churrascaria, Espeto de Ouro. Aí no passar ali, aquela mulher viu que aquele senhor, juntamente com aquela menina, olhou para o lado daquela lanchonete assim, com o olho comprido, com o olho faminto, né? Falou: amor, eu senti de Deus, Deus tocou no meu coração, vamos almoçar aqui? Vamos servir, dar almoço para eles? Aí parou, né? Até que então a intenção daquele senhor, daquele pastor, era almoçar numa lanchonete mais na frente, uma lanchonete mais comum, mais simplinha, né? Mas parou ali, almoçou, sentou na mesa, alimentou e montou no carro e seguiu viagem. Aí ele foi e perguntou para aquele senhor: escuta, o senhor vai até onde? Ele falou: eu vou até aqui no trevo, chegando no trevo ali, o senhor para, eu vou descer que eu vou pregar aqui numa fazenda aqui, num ponto de culto. Eu sou assembleano, eu sou da Assembleia. Eu vou pregar ali. Inclusive, Deus já me deu a palavra. Nisso ele mostrou para aquele pastor assim, estava escrito num papelzinho, né? Era Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Aí ele me deu essa palavra. Eu fiz um propósito, comecei a jejuar. Meia-noite, fui até 6 horas do outro dia. Aí ele falou: escuta, até então aquele pastor não falou para aquele senhor que era evangélico, que era pastor, não falou nada. Parecia que ele estava querendo aprender a arrancar alguma coisa daquele senhor, sabe? Não falou que ele era crente, né? Falou: escuta, o senhor, toda vez que o senhor vai pregar assim, o senhor jejuma, o senhor faz um propósito com Deus? Sim, toda vez. Eu começo meia-noite, vou até 6 horas. Inclusive, nessa pregação que eu fiz agora para pregar nesse ponto de culto, eu jejuei 21 dias. Esse pastor perguntou: escuta, quando o senhor está jejuando, o senhor faz alguma coisa, o senhor trabalha? Porque até então o pastor tinha visto, né, na hora que ele mostrou o papelzinho, a mão dele tudo calejada, sabe? Ele falou assim: inclusive agora é a colheita do feijão, eu todos os dias eu arranco 10 tarefas de feijão todo dia. Aí o pastor, pensando com ele, falou: vixe, jejuando e trabalhando, hein? Né?
Aí ele falou, escuta, mas pelo que o senhor está falando, o senhor jejuou 21 dias para pregar agora nesse culto aí. Você vai pregar para muita gente, né? É muita gente, é para uma multidão, não é? Eu falei, não, eu vou pregar para 8 pessoas. Lá é os 2 missionários, né? O missionário e a missionária que foi destinado ali para abrir aquele ponto de culto. É o vaqueiro, mas a vaqueira é 2 filhas, eu e minha menina, para 8 pessoas. Mas, rapaz, você vai pregar para 8 pessoas, jejuou 21 dias? Falou, sabe o que é? Eu sou de uma família pobre, Deus me nomeou, né? Para mim ser um pregador, me deu poder, né? Poder do Espírito Santo. Eu não tenho nem um carro para viajar. Só que eu tenho confiança e certeza que daqui uns tempos, esse povo aqui dessa região vai lembrar que aqui tinha um homem de Deus, aqui tinha um profeta de Deus. Aquele pastor chegou até arrepiar. E nisso, chegou no trevo, parou, né? Eles desceram. Aí despediu, né? Aí o homem falou para a mulher, vamos, mulher? Não, para aí. Você tem dinheiro aí no bolso? Aí ele falou assim, tem uns 300, contou uns 300 pouco. Aí ela falou, dá para ele. Mas como é? Por quê? Falou, homem, meu amor, durante o tempo que nós somos evangélicos, já faltou alguma coisa para nós? Já faltou farinha no prato, azeite na panela, alguma coisa para nós comer? Não, então, dá a eles, mas como? Sabe o que é? Meu bem, ontem não, quando nós estávamos almoçando ali atrás, eu entrei no banheiro com a menininha e ela estava com R$1 no bolso. Eu fui e perguntei para ela por que ela não comprou com aquele R$1 um salgadinho para ela comer. Ela foi e disse que não poderia fazer aquilo, gastar aquele dinheiro, porque ela sempre aprendeu com o papai dela que toda vez que ela fosse no culto, não fosse com a mão vazia. Sempre era para levar uma oferta, para ofertar para Deus em gratidão pelo que Deus tem feito em nossas vidas. E ela falou também, na hora que eu perguntei para ela, por que ele estava com fome. Ela falou que o pai dela tinha pegado aquele feijão para arrancar e o homem ia pagar só a semana que vem, ele estava sem dinheiro. Aí nisso o pastor não pensou 2 vezes, pegou aqueles 300 reais e colocou no bolso aquele senhor, né? Isso aqui é uma oferta, um cafezinho para o senhor. Aí aquele homem pegou e falou, escuta, eu sei que o senhor não é crente, não é evangélico, né? Mas eu senti de Deus de orar para o senhor. Abaixou a cabeça, ele orou, né? Abençoou a viagem dele, né? Nas orações ele disse que Deus era para proteger a viagem, livrar ele, não deixar nada de mal acontecer com ele. Nisso ele montou no carro e seguiu viagem. Quando ele chegou na cidade de Ponta Grossa, já chegou 8 e pouca, né? E o culto começava 8h30, né? Nisso não deu tempo de ir para o hotel tomar banho, já tomou banho mesmo no banheiro da igreja lá, já se penteou, já trocou de roupa e entrou no culto, na igreja. Quando entrou na igreja, que ele foi enjoelhar para orar, o pastor titular falou, não, orar você ora na sua casa, aqui você vai pregar. Já deu o microfone para ele, na hora que ele pegou o microfone, na hora que ele cumprimentou a igreja e falou, vocês abrem a Bíblia no livro. Antes dele terminar, uma mulher do círculo de oração, uma mulher, né, até dos cabelos grisados, uma mulher dos cabelos brancos, falou para ele assim, homem, você tem me desafiado na hora que você levanta para orar de madrugada. Uma semana atrás, na hora que você levantou, era 4h10, você disse, até bateu na mesa, se sentar na mesa para comer, eu tinha que sentar com você. Eu sentei com você. Você entrou no carro, você pegou o carro, bateu no capô do carro e disse, se entrasse no carro para viajar, eu teria que viajar com você. Eu viajei com você. E olha, tudo que você fizesse para os pequeninos, para as crianças, para os velhos, está fazendo a mim, que são meus irmãos. Então eu vou abrir um ministério, né? Vou abrir uma porta do ministério no Brasil e ninguém vai fechar. Tá vendo aí? Aquele pastor, que era um pastor acostumado a pregar só em grandes ministérios, em grandes congressos, convenções,
partir daquele momento ele viu que o mesmo Deus que está numa igreja pequena, com pouca gente, está na mesma igreja grande, né? E ele aprendeu também que sempre que ele fosse pregar, ele tinha que pedir a direção de Deus, pregar pelo Espírito Santo, porque não pregar com a carne. Aquilo ali foi uma lição, que ele desafiou a Deus que Deus sentasse com ele na mesa, Deus sentou, que Deus viajasse com ele, Deus viajou, né? Ele desafiou a Deus e Deus sentou com ele e viajou com ele, alimentou com ele. Mas, resumindo tudo isso, que Deus está sempre aparecendo para nós, né, em forma de criança, em forma de velhinho, né? Ele almoçou com Deus e viajou com Deus. A partir daquele momento, a partir daquele dia, aquilo mudou o jeito de pregar, né? Ele mudou o jeito de ser. Espero que você que assistiu essa história, esse testemunho desse pastor, que você assistiu do começo ao fim, espero que você gostou. Se você gostou, né, dá aquele like, aquele joinha, aquele forte abraço e até a próxima.